Ai, ai, agora ver se eles me dão a ordem. Vou fechar aqui a porta, vou Ok, só fazer um sinal. está bem, está bem. Vamos lá então. Então, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui no dia 26 de maio de 2025 com Isabel Turcato, que é professora do secundário há largos anos. Fui. Foi. E que tem 69 anos, não é? É. E que neste momento, portanto, está aposentada. E que eu vou começar por lhe perguntar de onde vem, onde nasceu, como é que era constituída a sua família. Nasci em Lisboa, portanto sou da freguesia de São Sebastião da Pedreira. Pois, como todos. Exatamente. Vivia em Campolide, uma família, podemos classificar, da pequena burguesia. O meu pai era representante de uma fábrica de tecidos de decoração do Porto, em Lisboa, e a minha mãe tinha uma retrosaria, um negócio. Estava ligado. Exato. De maneira que... E era onde? A retrosaria em Campolide? Sim. E então, portanto, vindo aqui, os meus pais eram leitores. Ainda não chegámos lá. Saber. Tinha irmãos? Tenho um irmão, 20 meses mais novo que eu, exatamente. E, portanto, próximos, não é? Sim. Um rapaz e uma rapariga. E agora sim, pode dizer-nos. E nesse ambiente familiar, qual era a relação? Se havia rádio? Quando é que entrou a televisão? Os jornais? Sim. E convém dizer que os meus pais pertenceram à JOC. À JOC. E isso deu-lhes alguma preocupação humanista e, portanto, e até cultural. Gostavam de ler. Lá em casa, quando era pequena, era o Diário Popular, que era o jornal que era comprado diariamente. O Jornal da Tarde, não é? Exatamente, era o Diário Popular. E tínhamos e rádio, e havia dias em que a escuta de alguns programas de rádio era sagrada. Por exemplo, teatro radiofónico era uma coisa que a minha mãe gostava muito, era, creio que às quartas-feiras, de ouvir. Notícias também, só havia meia dúzia de canais de rádio, não é? Sim. Emissora Nacional, o Rádio Clube, a Rádio Renascença, os emissores associados de Lisboa e pouco mais. E ouvíamos. E em sua casa, o que é que era mais a preferência? Qual era a preferência? Era, sobretudo, a Emissora Nacional, e que dava esses programas, e o Rádio Clube também. Depois... Portanto, cresceu com alguma proximidade à rádio, não é? Sim. E a rádio estava aonde? Havia desde transistores a pilhas na cozinha, e depois havia, já na fase da adolescência, rádios grandes. O meu irmão tinha um no quarto dele, eu também tinha um pequeno no meu quarto. Havia alguns rádios. A televisão começou, tinha eu para aí 6 anos ou 7. Eu lembro-me que a minha mãe ainda tinha que ler, gostava muito de ver o Santo, aqueles programas... Mas entrou logo, teve logo acesso à televisão, lembra-se? Sim, quando é que sim. Eu teve tinha logo acesso? Sim, no princípio dos anos 60, sim. O meu pai fez questão de comprar uma televisão, gostava muito, e comprou. Claro, a preto e branco, era um caixote, só havia um canal, mas sim, e víamos aqueles programas da altura, o Bonanza,
esse que eu já referi, sei lá, aqueles programas meios, o Mr. Ed, o Casei com uma Feiticeira, os programas, enfim, que não tinham muita... Sim, mas Eram engraçados. havia algum tipo de controle da parte do que a menina podia ver ou não? Só se acendia a televisão quando os meus pais acendiam, não é? Ninguém... Ninguém tinha autonomia para... Havia uma televisão, não é? Na sala, e via-se qualquer coisinha depois de jantar, que era cedo, e aí às 9h30, 10, ia tudo para... Eu e o meu irmão íamos para a cama, ao fim de semana, lá havia um bocadinho mais de... enfim, tolerância, mas não havia autonomia para ver nada. E ali no bairro de Campolide, as pessoas tinham televisão? Alguém ia à sua casa ver televisão? Não. Era uma coisa familiar, nuclear? Era. Bem, entretanto, estudou onde? No Maria Amália, que é... Não falar... Não. Na primária? Na primária estudei porque houve uma altura que vivemos em casa dos meus avós, no bairro da Serafina, que é um bairro de casas vivendinhas construídas por Salazar. E os meus avós compraram uma vivenda quando vieram para Lisboa e houve uma altura que vivemos em casa deles, dos meus avós, antes dos meus pais comprarem casa na Amadora. E, portanto, eu andei no Externato de Educação Popular, que era uma escola que existia e que ainda existe nesse bairro, em que as aulas eram dadas por freiras do amor de Deus. Eu tive uma professora da 1ª à 4ª classe, que foi a Irmã Caridade. Portanto, e era assim, e depois... Então, vamos lá ver se eu percebo. Portanto, nasce em Campolide, depois passa para o bairro da Serafina e depois, a certa altura, vai para a Almada. Para a Amadora. Amadora. Meus pais compraram andar na Amadora. Tinha eu 13 anos, meu irmão tinha 11, exatamente. E nessa altura já andava no Maria Amália. Fui no primeiro ano, fui para o Maria Amália, e a pé. Ia todos os dias e vinha. Exatamente, a pé. Andava-se a pé. Toda a gente andava a pé, os miúdos andavam a pé. Não é? Que é a coisa que agora... Agora ninguém anda. Exatamente. E acabei o liceu no Maria Amália. O meu irmão é que andou 5 anos no Pedro Nunes e depois passou para fazer, digamos, o 6º e 7º, que era assim que se chamava na altura, Exato, e 11º, porque a escolaridade acabava no que é hoje o 11º, não é? Ele passou para o Liceu da Amadora e, portanto, passámos a viver na Amadora. E como é que era a Amadora? Sentiu diferença? Eu fazia, digamos, pouca vida na Amadora, no sentido em que ia todos os dias para o liceu, não é? Mas a diferença maior, talvez, é que vivia relativamente perto de um grande cinema que abriu na Amadora, que também já não existe, não sei se é uma danceteria, que se chamava Lido, e que tinha uma sala grande e um estúdio. E no estúdio passavam uns filmes um bocadinho diferentes e, portanto, era possível ir ver algum cinema, mas isto já tinha 16 anos, por aí, já na fase final do liceu. Exatamente. E em termos de politização, porque no fundo estamos a falar já nos anos 60, não é? É um período, de alguma maneira, efervescente no meio estudantil. Sentia isso no Maria Amália ou nem por isso? Sentia. Maesle. Havia um núcleo do Maesle no Maria Amália, do Movimento Associativo de Estudantes do Ensino Secundário de Lisboa, era o que queria dizer a sigla, e existia repressão. Não se sabia quem é que pertencia, como é óbvio. O que é que se percebia? Que quando chegávamos ao primeiro intervalo da manhã e íamos à casa de banho, normalmente para fumar, porque era proibido fumar no liceu, e metíamos-nos 4 ou 5 num cubículo de casa de banho, tudo a fumar, era muito engraçado. E então as casas de banho tinham lá dentro panfletos. Depois desaparecia tudo rapidamente. As funcionárias percebiam que havia papéis
panfletos de propaganda O política. sítio de recolha era na casa de banho? Era. E esse foi o seu primeiro contacto com as questões políticas ou não? A partir de 71, 72, comecei a ter algum contacto através de amigos. Aí ainda está no liceu? Ou? Ainda estou no liceu, mas eram amigos exatamente da Amadora. Porque na Amadora, eu estou a dizer que não fazia muita vida na Amadora, mas não é verdade, porque andava na Académica da Amadora, que tinha várias modalidades, nomeadamente judo. E, portanto, o meu pai inscreveu-nos no judo da Amadora e, portanto, independentemente do liceu onde andava, comecei a contactar e a conhecer outras pessoas que andavam no liceu da Amadora, é curioso, nomeadamente. Não é? O judo, porque o judo... Não sei, gente? porque... Não. E o judo feminino estava a começar, não havia. Era uma inovação. E então, raparigas irem para o judo, tanto que nós, as raparigas, que éramos para aí umas 5 ou 6, não éramos mais do que isso, fazíamos a aula, juntamente com as crianças. E os rapazes depois tinham uma aula à parte, não é? De maneira que eles faziam primeiro, nós fazíamos depois, e, portanto, aí conheci amigos que já tinham outra formação política, outra visão, e foi daí a influência. A pessoa começa a conversar e começa a abrir horizontes para tudo, para a música, para a poesia, e para a política, nomeadamente. E para a informação também, não? Sim. Quando é que começa a ter interesse a partir daí, deixar de ser o Diário Popular e passar a ser outros? Foi a partir daí, dessa altura, 72, passei aqui a ler o República, o Jornal do Fundão, que era um jornal muito interessante na época, o Notícias da Amadora, em que havia muita gente do PC, ou na altura do MDP. Era fácil de ter acesso a Notícias da Amadora? Era. Na altura era fácil. Comprava? Comprava-se, sim. O Notícias da Amadora era um jornal muito importante. E tinha, eu não me lembro, não consigo dizer os nomes de quem escrevia lá, dos jornalistas, mas era gente ligada ao MDP-CDE, que no fundo era outra designação para gente do PC, não é? Ligada ao Partido Comunista. E sim, havia. Aí começou a ler outras coisas. Exato. E tinha noção da censura? Tinha. É que começou a ter? Por essa altura. Falava-se disso? Sim. Estamos, por exemplo. 17, não é? Sim, é a altura fundamental, 16, 17. Para mim. Foi uma altura de ruptura. Completamente. Mas continua. Em vários aspectos. E, portanto, a censura, sim, fazia-se sentir, já havia noção disso. Por exemplo, além dos jornais, nos discos que eram difíceis de conseguir, o Zé Mário Branco, o Margem de Certa Maneira, o Sérgio Godinho, ou Mudam-se os Tempos, primeiro Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, que eram discos difíceis de encontrar nas discotecas e que normalmente os donos das vendedoras, que se chamavam discotecas, agora é que se chama discoteca outra coisa, não é? Sim. Mas iam buscar, portanto havia essa noção clara, e os livros que não eram fáceis de obter. Essa música? Em casa. Tinha um giradiscos? Tinha uns giradiscos. Tinha uns giradiscos. O primeiro giradiscos pessoal que eu tive era um daqueles cuja a tampa era uma caixa, era tipo uma malinha, e a tampa era o microfone, que consegui obter com dinheiro que um avô meu me mandou do Brasil. Tinha um avô no Brasil, perguntava-me o que eu queria como presente de anos, e eu dizia o que queria, e ele mandou-me o dinheiro. Era uma raridade, não é? E eu comprei. Em relação às outras pessoas, ou não? Sim. Não. Mas nessa altura começaram a aparecer. Aquilo era uma malinha e, portanto, era um giradiscos portátil. E ouvia-se. E outros então, discos, outra música. Discos.
livros. E os livros? Os livros, havia os clássicos que meus pais compravam. Havia uma coleção, que nós ainda temos, da Europa, América, de livros de bolso, com os autores mundiais, os clássicos, no fundo, da literatura, fundamentais. A RTP tinha uma edição de livros de bolso também, muito bons. O primeiro número 1 foi o Camilo Castelo Branco, Maria Moisés. Portanto, os meus pais compravam esses livros. E além disso havia um outro aspecto, éramos sócios do Círculo de Leitores, que também já não existe, e que iam vender livros de porta a porta. Era trimestral, editavam um catálogo e a pessoa escolhia os livros que queria pelo catálogo e pagava, e podia pagar prestações, e era assim. E eles levavam os livros a casa, a pessoa encomendava e eles levavam os livros a casa, portanto... Muito bem. Pronto. Mas então, e voltando à sua adolescência, digamos assim, à altura em que começou a olhar mais à sua volta, e como é que era a relação? Estávamos a falar da censura, diz que Sim. nessa altura percebeu que existia censura. Sim, grande. E houve alguma situação, estamos ainda antes do 25 de Abril, não é? Ali Sim. Em vésperas. Sim. Em que quisesse saber alguma coisa que não surgisse no jornal, que tivesse tido Sim. uma relação de questionamento. Sim. Através de conversas com amigos, sobretudo, não é? E sobre o quê? Sobre a sociedade em que se vivia, no liceu, por exemplo, a obrigatoriedade de usar bata, porque tinha que se usar bata, porque, no fundo, para esconder diferenças sociais, porque era esse o objetivo da bata. Com a batinha toda a gente era igual. Havia um código de vestuário no liceu, tinha que se andar de meias até ao joelho. Foi criado, quando eu andava no liceu, um modelo de bata para se poder arregaçar as mangas no verão, porque senão não era permitido. Portanto, havia... Como é que lido com essas restrições? Tinha que se obedecer, mas não era fácil. E muita gente... outro aspecto fundamental, e esse então era mais complicado ainda, era os rapazes não podiam estar a menos de 100 metros do liceu, porque era um liceu feminino, claro. Não havia... Não era misto? Não, nem havia professores homens, era só mulheres, só senhoras. E quando aparecia um eletricista para mudar uma lâmpada, era um furor, porque aquilo era como se fosse uma espécie de um convento, muito fechado, de facto. Era difícil e comecei a ter consciência. Nos últimos anos, creio que já foi permitido usar calças, que também foi uma grande inovação. E, portanto, não era não, tinha que se usar a bata por cima. O que acontecia é que muita gente, à saída do liceu, imediatamente tirava a bata, e havia colegas que gostavam de usar já na altura meias de vidro e, portanto, iam à casa de banho antes de sair rapidamente e vestiam, não é? Para não saírem, enfim, segundo os cânones que estavam estabelecidos do liceu. Era assim. Mas então, e depois, a certa altura, terá escolheu ir para a universidade? Uhum. Foi fácil, sem problemas? Sim, teve todo o apoio? Sim, aos meus pais isso era a ponta assente, nem sequer... Estávamos em que ano? Eu entrei em 73, eu apanhei o 25 de Abril a meio do primeiro ano mesmo. Eu tinha uma frequência de cultura clássica nesse dia. Fui para a História, e fui para a História um bocadinho quase por exclusão de partes. Letras, claro que sim, humanidades, mas línguas achava que faziam parte da cultura geral e podia estudar por fora. Aliás, pronto, andei na Central School of Languages a aprender inglês, porque já na altura os meus pais achavam que era importante, não é?
saber e, portanto, filosofia achava muito abstrato e acabei por ir para a História. Era a linha do liceu, portanto eu já escolhia-se logo no final do quinto ano a respectiva linha. Os blocos eram muito rígidos para escolher. Eu tive grego e latim no sexto e sétimo, portanto era para História ou Filosofia. Foi para a História, chegou lá, a universidade estava ao rubro, não? Pois estava, com os gorilas à porta, que eram os seguranças. Faculdade de Letras. Letras clássica. Aliás, Lisboa. em Lisboa. Não havia ainda a nova, não havia o ISCTE, isso tudo é posterior, portanto era o que havia, era a única que havia em Lisboa. Sim, mas é em Lisboa. É. E essa altura foi, de alguma maneira, houve mudança nas suas leituras? Houve, sobretudo, a partir, portanto, de caráter político, a partir do 25 de Abril. Foi só aí que... Não foi Vou-lhe só... fazer a pergunta clássica, mas onde Sim. é que estava no 25 de Abril e como é que acompanhou os acontecimentos, pelo menos naquela semana? Exatamente. Primeira? No dia 25 de Abril, eu lembro perfeitamente, levantei-me, porque eu era a que me levantava mais cedo lá em casa, e fui à padaria para comprar pão. Porque era, de facto, a que me levantava mais cedo. E havia uma grande filas na padaria, uma grande agitação, uma grande confusão, porque as pessoas achavam que ia acabar qualquer coisa, ia haver. Não percebiam o que era, então é como agora, não é? Com a pandemia e o papel higiênico, aquelas coisas. Tudo para comprar pão. E depois percebi vir para casa, mas como eu tinha uma frequência marcada, fui para a faculdade e cheguei à faculdade e... Portanto, não levou muito a sério, não é? Depois comecei a ouvir na rádio, liguei a rádio, comecei a ouvir os boletins do MFA, a dizer para as pessoas ficarem em casa, daqui e tal, posto de comando, blá, 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 o que nós conhecemos. Mas veio na mesma? Fui. E depois a partir daí... E no comboio? E depois, pois no comboio eu já nem me lembro como é que... Pois, porque exatamente ia de comboio até ao Recio e depois apanhava o 31 para a faculdade e então depois já fui para o Recio, mas, por exemplo, já não consegui chegar ao Carmo, não é? Já estava tudo completamente ao fim da manhã, já estava imensa coisa bloqueada. E fui andando pela rua a tentar perceber o que se passava e percebeu-se que era... Chegou a ir à faculdade ou não? Cheguei, ou desistiu? Cheguei a ir à faculdade. Como é que era? Estava à porta fechada, porque e tal, o reitor tinha mandado fechar a porta. Achou que, pois, não sei o que é que lhe passou. Pois, tinha mandado fechar a porta. Sim, e depois andei na rua e vivi essa semana a andar de um lado para o outro, mas sobretudo na rua, não é? Porque... Mas é Lisboa ou não é? A Lisboa. E a achar que as coisas iam mudar, porque já tinha noção, nessa altura já tinha noção clara, já tinha alguns livros, que depois fui livros mesmo de caráter político. Algum mais importante? Não. As obras completas do Marx em espanhol, não me pergunto como é que eu as obtive, mas tinha. E depois fui tendo, não é? Muita coisa do Lenin, muita coisa do Trotsky, muita coisa que as pessoas tinham na altura. No outro dia dei a maior parte deles para... mandei-os para a efêmera do Pacheco Pereira, fui lá levar um carro cheio de que tinha na arrecadação, porque não vale a pena. Não, já não há espaço para ter essas coisas. Mas então, entra-se no período revolucionário. Exato. E o que é que muda em termos de comunicação para si? O que é que muda? Ter acesso a esta quantidade enorme de livros que se passou a ter acesso, não é? E militância política, porque militei numa organização trotskista e, portanto, com reuniões, com a venda de jornais,
com tudo o que isso implica, com reuniões de célula, com pseudónimos, com tudo. Pronto. Entrou, portanto, depois do 25 de Abril e passou a militar. Sim, porque antes conhecia, sabia, mas não tinha grande... E como é que olhava para a restante imprensa e para a imprensa que, entretanto, o período revolucionário foi um período particularmente intenso, não é? Na luta pela tomada dos órgãos de comunicação social. Lembra-se? Lembro-me da República, isso foi muito importante. Lembro-me enfim, da esquerda mais, como dizem agora, mais radical, querer apoderar-se do Jornal República, que estava muito ligado ao PS, não é? Com o velhinho, como é que ele se chamava? Agora não me lembro o nome dele. Mas participou em alguma coisa dessas? E às manifestações todas. Às sextas-feiras. Nesse ano, na faculdade, fiz muito pouco. Todas as sextas-feiras havia manifestações. Ou era ao Poder Popular, ou era aos SUV, Soldados Unidos Vencerão. Ou era o que fosse, não é? Portanto, ou era contra isto, ou era nem mais um só soldado para as colónias, ou era... Portanto... Mas os outros títulos de jornais que, entretanto, existiram e foram sendo... Diário de Lisboa, passei a comprar e a ler, República, Diário de Lisboa, continuei com Notícias da Amadora, com o Comércio do Funchal, com o Jornal do Fundão, tal que Comércio do Funchal, e depois o Expresso, sim, mas ao princípio o Expresso eu achava aquilo muito, enfim... Só quando é que começa a relacionar-se melhor com o Expresso? Já muito mais tarde. Muito Portanto, mais neste tarde. período, ainda estamos no período revolucionário. Completamente, no PREC. Em pleno PREC. Como é que olhava para a imprensa que aparecia na imprensa? Falou-me do Diário de Lisboa, as lutas... a forma como apresentavam as vossas lutas dos trotskistas, isso era discutido? Nem era muito discutido, eu acho que não. Eu acho que era a imprensa burguesa, para pôr as coisas de forma mais ou menos clara. Liam ou não liam? Quem lia, no seu caso, eu lia. Ia lendo porque de vez em quando comprava-se lá em casa e lia. Mas, enfim, a situação era muito efervescente, não é? E a rádio teve importância? E sobretudo, mas isso já é mais tarde, sobretudo quando apareceram as rádios piratas. Isso é que foi um boom e uma alegria muito grande, porque deixou de haver apenas... Podemos ir por aí. Lembra-se de alguma em particular? Lembro-me, a TSF. Eu ouvia religiosamente a TSF. Mas é mais tarde. É já anos 80. Não começou anos 80. Por ser rádio pirata. Mas recuemos outra vez ao período revolucionário. De alguma maneira, lembra-se, tem alguma memória daquilo que era a necessidade, ou se calhar não poderia ter o contrário, não sentir necessidade de acompanhar pelas notícias aquilo que se estava a passar? Não. Muita televisão nessa altura, porque a televisão passou a ter um papel importantíssimo, não é? Por exemplo, 11 de Março. O 11 de Março foi transmitido pela televisão, não é? Acompanhou. Completamente, com o... Como é que ele se chama? O Adelino Gomes, exatamente. Ai, a minha cabecita. O Adelino Gomes, completamente, a fazer em direto a reportagem. E agora os soldados abraçam-se. Aquilo foi um acontecimento. Acompanhou isso? Estava em casa? Sim, acompanhei. Já não sei se eles estavam ou se não estavam. E o 28 de setembro, já que estamos em... Pois, também as barricadas, exatamente, também em direto. Portanto, era muito imediato, era muito televisão. E eu, como cresci muito com a televisão sempre foi para mim muito importante, não é? E no período do verão quente, e portanto, em que pelo menos
as descrições vão sempre no sentido de haver uma grande boataria. Sentiu isso? Lembra-se disso? De boatos... Se sentir enganada por alguma informação em particular, não sei? Não me lembro assim de ter essa noção. De haver boatos, não. Era a história... Lembro-me dos panfletos, lá está, no 28 de setembro, da maioria silenciosa, isso sim, maioria silenciosa, que era, de facto, enfim, a ala mais conservadora, os spinolistas, no fundo, não é? Porque era essa a questão. Mas, assim, de notícias falsas propriamente, não tenho grande ideia. Mas, portanto, nessa altura, sentiu-se satisfeita com a informação que havia? E na rádio? Na generalidade. Também não tenho grande ideia da rádio. Esses grupos trotskistas onde teve, com certeza que havia uma sede sim, na Rua da Madalena, sim. Já falou que distribuiu também a imprensa? Sim, jornal. Havia jornais nesse sítio, rádios, as pessoas... ou não tinha? Não, na sede não havia rádio. As pessoas levavam os jornais? Trocavam? Não, era o jornal, era uma atividade muito intensa, mas não era propriamente com os mídia, digamos, institucionais que existiam, não. Havia cursos de formação, havia reuniões, cursos de formação sobre os teóricos do marxismo, sobre o Engels, o anti-Düring, isto sobre obras, para se aprender. Eram os intelectuais. Para se aprender, exatamente. E então, desse período do verão quente, lembra-se de alguma situação que tenha, de alguma forma, estado envolvida? Não. De tensão? Sim, lembro-me de uma situação de tensão, foi qual? Não sei se foi no 28 de setembro, em que havia um boato, agora lembrei-me de um boato, que estava um vaso de guerra da NATO no Tejo, pronto para bombardear Lisboa. Lembro-me de ver essa notícia e de ter ficado toda a gente de prevenção e na sede, e de noite, etc. Não se percebe bem para fazer o quê, mas pronto. E parece que não havia barco nenhum de guerra da NATO nessa altura. Mas lembra-se dessa... Lembro-me. Bem, e no que... Uma vez que é trotskista, vou-lhe fazer esta pergunta. Como é que recebeu... Foi. Como é que... Lembra-se do 25 de novembro, onde é que estava? Costuma-se dizer onde é que estava no 25 de abril, eu vou-lhe perguntar onde é que estava no 25 de novembro. Eu lembro-me de estar, não sei porquê exatamente, na estação de Campolide e de ver paraquedistas a virem a correr, não percebi porquê, mas depois percebi, porque eles tinham ocupado Monsanto. Não é? Depois, com as notícias, lá está, viemos a perceber isso, mas foi um acontecimento de facto muito importante. Mas como é que se informou nessa altura? Era muita televisão, continua sempre. Eu ainda hoje eu vejo muita televisão. E portanto, lembro-me, por exemplo, de terem cortado a emissão ao Durão Clemente, que estava a falar, portanto, no 25 de novembro, da 5ª Divisão, ele pertencia à 5ª Divisão, de estar a fazer um discurso e dizer, estão-me a fazer sinais, portanto, estava em direto. Pois, exato. E depois, entanto, está a tirar o Pois, curso, o curso era na altura que esse? 5 anos? Acabei em 78. Em 78? Mas já tinha começado a trabalhar 3 anos depois, em 76. Comecei a dar aulas, fiz o 4º e o 5º já a trabalhar. E era possível isso, não é? Era, porque tinha aulas ao fim da tarde e noite, havia turnos, de manhã, tarde, noite, e eu dava aulas de manhã, no Montijo, e tarde e noite, faculdade.
E como é que era o ambiente da faculdade? Era um ambiente nesse período eufórico e muito agitado. RGAs muito agitadas, muito polarizadas, com grupos a degladiarem-se. Especifico mais. As fações políticas, sim, a degladiarem-se, Portanto, quer com violência verbalmente. Em letras nunca assisti a nenhuma cena de violência, mas em direito, cheguei a ir a RGAs de direito. Estamos a falar do período revolucionário ou no pós? Sim. Ou prolongou-se? Não, no período revolucionário, sim. Depois as coisas acalmaram muito, não é? Mas no período revolucionário era sobretudo a grande oposição e a violência era sobretudo entre o PC, que era a UEC na faculdade, não é? O PC e o MRPP. O MRPP era maioritário em Direito e dominava a Associação de Direito. Durão Barroso estava lá na altura, portanto, e outros. E, portanto, o MRPP a chamar social-fascista ao PCP, o PCP a chamar-lhes outras coisas, e uma vez assistia cordões de um lado e do outro, e há avanços, e há agressões físicas, e pronto, e era difícil acalmar, mesmo que uma pessoa tentasse. Lembro de uma vez subir para uma mesa e tentar dizer parem, porque isso não leva a lá nenhuma. Ia puxar-me, estar caladinha, porque senão também levas, não é? Portanto, a situação era muito tensa. E depois as coisas acalmaram, não é? Entretanto, levou aí com uma dose, penso eu, bastante intensa de doutrinação política, claro. Não é? E como é que foi esses anos a seguir? E como é que... Olha, eu vou voltar aos meios de comunicação, mas como é que os próprios meios mudaram, não é? Sim. Eu depois saí da organização a que pertencia. Teve lá até quando? Tive relativamente pouco tempo, tive cerca de 2 anos, portanto, 74 e até 76. E saí por discordância de procedimentos, em termos de quem criticava alguns comportamentos, era aquilo que eu achava, digamos, que eram comportamentos stalinistas, feitos pelos trotskistas, e não. E, portanto, saí, mas mantive os princípios fundamentais. Pronto, e em termos de informação, continuei, aí sim, comecei a ler, sim, o Expresso, sim, a partir do 80, por aí. Havia o Jornal Novo, surgiram uma série de jornais na altura. O Independente nunca li, não apreciava muito, mas havia o Jornal de Letras, havia uma série de publicações. Mas alguma vez chegou a ter o hábito diário de comprar o jornal? Não sei. Porque... Não, nessa altura não. Não comprava todos os dias, não era sistemática a comprar. Até porque também não tinha muito tempo, porque depois... Estava a começar a dar aulas, não é? Começar a dar aulas, e a partir de 82 passei a dar aulas também no colégio. Dava de dia no colégio, à noite na escola. Acumulei durante 25 anos. Foi? Foi. Eu era uma fábrica. Como é que é? Portanto, de manhã e à noite. Então trabalhava. Sim. Para ter autonomia, para ter independência. E então, mas portanto, a primeira escola onde trabalhou ainda não tinha acabado o curso? Não. Foi Escola Secundária do Montijo, na outra banda. Apanhava o barco, ainda morava na Amadora com os meus pais. Levantava-me às 5h15, vinha de comboio para o Rossio, ia do Rossio até aos barcos do Montijo, que são ao lado dos do Barreiro, onde é hoje o ancorador dos cruzeiros, por aí, pronto. Barco das 7h05, para ir pelo canal do Montijo, onde é a base aérea, chegava lá às 8h, começava as aulas às 8h30. Às vezes
enfim, às vezes o barco encalhava, quando o canal estava estava vazio, era uma aventura, não é? Estive lá 4 anos. Portanto, E qual era depois, a realidade que encontrou no o Montijo Montijo nessa altura? era tão interessante, porque era como se aqueles miúdos vivessem noutro planeta. Alguns nunca tinham vindo a Lisboa, não é? E, portanto, Lisboa era assim uma entidade mais ou menos distante e pronto, era assim, com uma pronúncia muito vincada, não é? Mas eram miúdos muito... Enquanto que nos liceus de Lisboa e nas escolas de Lisboa graçava uma enorme agitação e também alguma violência, porque os grupos... Estendeu-se pelos Exatamente, exatamente. No Montijo era tudo muito sossegado e os miúdos eram relativamente calmos, portanto, estive lá 4 anos, fui pedindo a recondução e fui ficando. E depois mudou para onde? Depois vim para Lisboa fazer estágio. Concorri para estágio e fiquei na escola secundária Ferreira Borges, que era uma antiga escola comercial, não é? Depois do 25 de Abril passou tudo as escolas secundárias, acabou a velha distinção entre liceu e escola técnica, não é? As comerciais e industriais. Industriais, exato. Passaram todas a A liceu. ser escolas secundárias, pronto. E vim para a escola secundária Ferreira Borges, onde permaneci, em cujo espaço permaneci, apesar da mudança de nome, até à reforma. Portanto, em termos espaciais, só conheci 2 escolas. Foi a sua escola? Foi, de vida. E a outra, do ensino privado, ainda teve 25 anos, não é? Sim, sim. Portanto, eram as suas escolas. Era. E na escola... Que realidades é que eram essas? A escola secundária, ali a Ferreira Borges, na altura era também, não era uma escola muito politizada, os miúdos não havia os grupos que havia no Pedro Nunes, ou mesmo no Camões, era uma escola relativamente sossegada. Ainda tinha cursos na altura, uns resquícios de cursos de formação feminina, ainda tinha assim uns cursos que vinham do antigamente, da escola comercial, com uma grande população, depois foram-se misturando, mas com uma grande população feminina, porque era uma escola que formava datilógrafas, estenógrafas, comercial, depois, para formar administrativos. Portanto, foi uma experiência muito aprazível. À escola Ferreira Borges. Fiz lá estágio. Fez lá estágio. Era homogéneo ou não a população estudantil? Na altura era relativamente homogénea. Depois foi-se alterando, sim. E os professores também? Eu era das mais novas. Quando comecei, mesmo no Montijo, quando comecei a dar aulas, as funcionárias, eu tinha na altura o cabelo muito comprido, pelas costas, confundiam-me com os alunos, não é? Pronto. Na Ferreira Borges, também era das mais novas, havia senhoras que estavam lá há muitos anos, portanto, um corpo docente também maioritário, já havia professores, não é? Mas também maioritariamente feminino, não é? Porque aquilo era uma escola feminina, essencialmente. Depois as coisas foram mudando a pouco e pouco. E a sala de professores, que é um sítio sobre o qual todos temos imensa curiosidade. Pois é. Como é que era a sala dos professores inicialmente e como é que entravam jornais, as pessoas falavam de política? Não. Nunca encontrou? Não, muito raramente. Aliás, foi uma coisa que eu sempre achei, mesmo nos últimos anos, as pessoas, ou quem falava à boca pequena com quem sabia que podia perceber alguns comentários. Eu fui delegada sindical durante alguns anos. E desde quando? Desde que comecei, desde que fui para o Montijo, fui logo. Estou a ver que sim. Esquecia de dizer isso, que é importante. Sim, do SGPL, do sindicato maioritário, não é?
FEMPROF, SGPL, e ainda sou sindicalizada, já me reformei, mas ainda mantenho. Então ou procurava ter uma relação próxima com os seus colegas? Claro, fazíamos reuniões. Eu lembro-me de uma reunião que durou até... isso ainda foi no Montijo. Foi logo nos anos ainda muito intensos, pois, numa reunião em que estava o corpo docente praticamente todo, para decidir uma greve geral. E tinha-se decidido que tinha que ser, a decisão tinha que ser unânime. Agora, imagino o que é tentar convencer as pessoas a aderirem, não é? Porque senão não havia, ou faziam todos ou não fazia ninguém. Portanto, eram à altura... E conseguiram? Conseguimos. Conseguimos, sim, senhor. Eu já não me lembro a que horas vim de lá, deve ter sido nos últimos barcos. Pois, devia ser tudo e mais alguma coisa, desde salários, a carreira, a vinculação, não é? Passar a ter as diuturnidades, as fases, a vinculação à escola, não é? Passar os tais provisórios, porque os professores que não tinham vínculo, que eram contratados, chamavam-se professores provisórios, e depois passavam, passavam a professores do quadro, não é? E isso tudo foram processos de luta, não é? Mas isso não se manteve, essa necessidade de haver unanimidades desses... Não. Aliás, abandonou-se porque era muito difícil. Pois, exatamente, foi só nessa altura é que havia essas veleidades. E depois deixou de existir essa... Sim. E entretanto, quando já me disse que o ambiente da sala de professores não seria dos mais estimulantes, não é? Não. Nem se falava se acontecesse alguma coisa, nem de programas de televisão, nem nada? Enfim, um comentário ou outro, mas como se percebia que as pessoas pensavam de modo diferente. Evitava-se esse Exatamente. Eu acho que, e ainda agora, assim mesmo quando eu saí, sim. Ou então é como eu dizia, fala-se com quem se sabe que tem algumas afinidades, não é? Mas... Sim, mas não há um jornal em cima Não. Bem, então... De qualquer maneira, e voltamos agora, vamos entrar nos anos 80, já a vejo sindicalista e professora, não é? E a certa altura, certamente, saiu de casa dos seus pais, não é? Sim. E fala-me um bocadinho dessa experiência, e mais uma vez dos meios de comunicação, embora, sim, podemos saí no final do primeiro ano em que dei aulas, portanto já tinha autonomia. Que idade tinha 21. Mas ainda me vinha. Porque exatamente, depois comecei com o bacharelato a dar aulas e, portanto, saí, conheci uns amigos que viviam numa casa partilhada e na Rua da Rosa, no Bairro Alto, um casarão grande, e fui para lá. E essa casa tinha televisão? Não. E rádio? A rádio tinha giradiscos, tinha discos, sim. Mas rádio não? Eu não me lembro de haver rádio lá. Então, e as pessoas liam jornais? Desculpe. Não. Trocava-se? Jornais... Estamos no final dos anos 70, não é? Pois é. Não, estava a ver se me lembrava, mas nunca, além depois do Expresso, assim, jornais diários, não me lembro de ver muitos por lá, não. Eu sinceramente, eu acho que era um tempo tão absorvente em termos... As pessoas passavam muito tempo na rua, não é? E depois a televisão à noite para ir saber das notícias, mas lá não havia, na Rua da Rosa não havia televisão, não. E muito... Eram adolescentes, ainda hoje passam na rua, não é? Pois, mas... É a idade disso. Quer dizer, mas com 21, 22, 23, e toda a gente já trabalhava lá, não é? Toda a gente trabalhava. Pois. E, portanto,
ter Muito disponibilidade para ler E então, jornais. mas já, a certa altura, não sei quanto tempo é que fiquei nessa casa. Fiquei aí até depois de sair de lá, fui um ano para casa de uns amigos e outro ano para casa de outros amigos. Portanto, andei Andou- a saltitar, sim, sim. Quando é que finalmente... Até que em 82 comprei a primeira casa. Pronto. Bem, E foi com. Enfim. Consegui portanto, por isso tinha que trabalhar mesmo, não é? para manter os tais dois Exatamente, coincide com os dois. exatamente, tinha que ser. Foi viver para onde? Fui viver para a Rua Carvalhal, também ali em Capelido. exato, também em Capelido. Aliás, era um apartamento, tinha garagem, muito bem, um prédiozinho, mas estava ali muito perto, na altura da Meia Laranja, que era ali um sítio de grande venda e exatamente, muito próximo. E foram anos terríveis em termos de gente que se via ali por aquela zona muito destroçada completamente, não é? Pela heroína. Isso ali na próxima, não é? Relativamente, passava de carro para ir para a escola, ir e vir, fazia ali a Rua Maria Pia ou então por baixo para a Avenida de Ceuta, para depois subir para o lado de Santana. Havia aquela encosta, ainda não havia aqueles bairros que há ali na Avenida de Ceuta. Agora a Avenida de Ceuta tem bairros lá. Era aquela encosta gigante, cheia de gente a chutar-se, não é? Foram anos terríveis. E a Isabel, de qualquer maneira, nessa altura em que estabelece a sua casa, começa a ter alguns hábitos de consumo de notícias? Sim. É aí ou não? Sim. Aí, lá está, comprava o Expresso semanalmente, aí já sim, com regularidade. Muitas vezes o Jornal de Letras também. Havia uma, nessa altura, aliás já tinha acabado, havia uma revista que eu gostava muito, que era O Mundo da Canção, que essa já vinha dos anos 70. Exatamente, O Mundo da Canção era muito foi interessante. Foi uma das suas leituras? Era foi. Porque tinha música, é isso? Foi. Tinha letras, tinha poemas, tinha o reporte de espetáculos, porque ainda fui ver, vieram cá os Véniga de Joe, vieram ainda antes de 25 de Abril, não havia muitos, mas fui ao Festival de Jazz em 73, não havia muita coisa, mas aquilo que havia tentava ir, não é? De maneira que, sim, o Mundo da Canção era interessante, o Jornal de Letras, o Expresso, o Diário de Lisboa com muito maior regularidade, onde o Stal Monteiro fazia a Mafaldinha e tal, era muito engraçado. E pronto, e depois a certa altura, quando apareceu a Guidinha, não era Mafaldinha, era Guidinha, a Mafaldinha era da BD, pois era. E depois, quando aparece o Público, não lia todos os dias, mas lia com regularidade e pronto, e agora sou assinante. E a televisão sempre. Sobretudo quando aumentaram os canais, não é? Começou a haver mais escolha. Os canais privados. E as notícias, nomeadamente. As notícias? As notícias. Porque os canais, os 4 são impossíveis de ver. Não, os 4 não. O segundo canal é o meu canal preferido, gosto muito. No que diz respeito às notícias, lembra-se já falámos do 25 de Abril e do 25 de Novembro. Olha, lembro-me de uma. Diga. Lembro-me da Escada do Homem à Lua. Estava eu em casa dos meus pais, ainda jovem, perfeitamente. Viemos mais cedo da praia, a família toda, para ver em direto, na altura, preto e branco, em direto, a aterragem na Lua. Portanto, foi absolutamente marcante. Lembro-me como se fosse hoje.
O fim de semana foi para aí um sábado ou um domingo, estava imenso calor e lembro de estarmos todos ali na sala à espera, porque era um acontecimento. Claro. Essa foi uma. Lembro-me de outra notícia, essa eu já tinha para aí, sei lá, 12 talvez, que me marcou muito também, que foi aquele ataque em Munique aos israelitas. Lembro-me perfeitamente. Exatamente. Aos atletas israelitas. Lembro perfeitamente. E das imagens do pessoal nas varandas. Lembro perfeitamente disso. E se calhar ainda sou capaz de me lembrar de um ou outro. Havia assim umas coisas... mas pronto... Guardei, lembro-me, de vez em quando eu guardava uns jornais, olha, agora foram para o Pacheco Pereira, agora é que me está a perguntar. Olha, lembro-me do Nixon ter ido à China. Guardei o jornal da ida do Nixon à China, porque achei que aquilo era uma coisa... É importante, mas era que jornal? O Nixon à China terá sido quê? O Popular ou a República? Não me lembro. Também não faz mal. E havia isso tudo agora. Mas além do Nixon, tinha... se guardou esse, guardou outro. Pois guardei. Então tinha sensibilidade. Se eu tivesse ido ver o caixote que lá tinha com isso, e guardei-os até agora. Vieram já da outra casa para esta. Era, em algumas ocasiões... Porque eu, ainda por cima, como sou de história, tinha a noção que havia acontecimentos que iam ficar para o futuro. Então fale-me lá disso. Não, isso para mim... Lembra-se lá dessas notícias que teve noção... Pois, tinha a noção disso. Agora, de repente, lembrei-me dessa, mas havia mais. Tanto que havia mais, é isso que lembro perfeitamente. Se for pensar, lembro perfeitamente da chegada do Ayatollah Khomeini ao Irão, que foi outra importantíssima, não é? Pelos problemas do Shah e a revolta no Irão, etc. Não, já a fugir. Exatamente. E da chegada dele, a apoteose, a abrir os braços à saída do avião e não sei o quê. Lembro perfeitamente dessa. E é isso. E provavelmente... E assim mais recentes, que tenham a ver com Portugal. Pois, das nossas... Sim. Pronto, 80, as do 25 de 90. Abril, isso lembro perfeitamente da chegada do Soares e do Cunhal ou de comboio, não é? A Portugal, essas também são. E de facto das imagens dos presos a saírem de Caxias, que são imagens muito comoventes, não é? De estar a assistir a isso? Sim. E de ter noção... Absolutamente. Sim, da importância que tinha uma situação sozinha, dessas. Estava acompanhada? Pois, nessa altura, ainda estava em casa. Com alguém? Sim. Eu acho que devíamos estar todos em casa. E lembro-me de uma coisa, mas isso foi antes do 25 de Abril ainda, que também foi muito interessante. Eu já disse que o meu pai tinha sido da JOC, e ainda vivíamos na Amadora e houve uma altura que o Manuel Serra, que foi um líder da FSP e que também era jocista, também foi da JOC, e era muito amigo do meu pai, e quando saiu da prisão de Peniche, foi lá à casa almoçar, porque eles eram amigos. E lembro perfeitamente de estarmos todos à mesa e dele a contar, portanto, isto ainda foi antes do 25 de Abril, não é? E destas coisas, portanto, ele era preso político, teve imensos anos, porque participou no ataque ao quartel de Beja e foi preso. E, portanto, isso não foi imagem na televisão, mas foi ter ido lá à casa e contar. Portanto, a oposição ao Estado Novo esteve presente na sua vida? Sim. E os meus pais falavam de política? Os meus pais viviam no terror do meu irmão ter de ir para a tropa. Essa é que era a grande questão, lá em casa. E isso falava-se à hora do almoço. A minha mãe dizia, não quero essas conversas, porque punha-se a pensar e fazia a sofrer. Claro.
Mas era um tema... A guerra colonial. A guerra colonial era um tema de grande preocupação por causa do meu irmão, porque iria apanhar, por acaso, como é há 2 anos mais novo, já não o apanhou, felizmente, mas era inevitável, não é? Pois, claro, e a aproximar-se, a crescer, não é? E conhecia-se gente, a história dos telegramas, as pessoas mandavam... Não, a guerra colonial era... Discutia-se ou punha-se em causa a cobertura que era feita à guerra colonial? Sim, ideia sim, de... sim. E eu agora com a conversa estou-me a lembrar, ouvia a BBC, ainda antes do 25 de Abril. Sabia qual era a frequência, uns amigos tinham-me dito, e à noite, por volta das 11 e tal, meia-noite, se sintonizasse, conseguia ouvir a BBC. E lembro perfeitamente de Marcial Caetano ter ido a Londres e terem queimado a bandeira portuguesa e de ter... agora já não me lembro, porque essas imagens não, de certeza que não passavam, mas eu lembro-me de ver isso, não sei porque via, não é? Ou se foi a posteriori, mas eu lembro-me da notícia de Marcial Caetano ter sido recebido com apupos e de queimarem bandeiras portuguesas, etc., em Londres. Lembro-me porque se falava em determinados meios, e lá está, em jornais semiclandestinos, do massacre de Viriamo. Isso lembro, em Moçambique, dos padres brancos que denunciaram o massacre em Viriamo, das tropas portuguesas, não é? Lembra-se de discutir essa notícia? Lembro-me de falarmos. Com os seus amigos? Sim. Sim, e a grande preocupação era mesmo essa, eu acho que era a principal, porque o cotidiano as pessoas iam andando, mas a hipótese de ir para a guerra, não é, dos homens, era absolutamente marcante para as famílias e era algo visível. Lembro perfeitamente das despedidas no cais da Rocha de Conde de Óbidos, acho Sim. eu, as pessoas que vinham da província vestidas de preto e não sei o que, a acenar com os lenços brancos, a ida das tropas naqueles barcos gigantescos, isso era absolutamente dilacerante. Próximas Por acaso, nunca tive, porque o meu pai é filho único e a minha mãe só tem um irmão, nunca tive assim ninguém muito próximo, mas falava-se, nunca tive ninguém de família, não é, que tivesse ido, mas falava-se. E até os amigos que andavam na faculdade e a estudar, não é, uns no técnico, outros, então o técnico a certa altura fechou com as greves. E já estava tudo a ficar com as barbas de molho, não é? A pensar, é desta que vamos. Felizmente veio o 25 de Abril, mas falava-se, sim, a guerra colonial. E foi votar? Votar? Lembra-se de votar a primeira vez? Não. Agora que me está a perguntar, não lembro. Deve ter sido tão importante, varri completamente. Eu sempre votei. Nunca. E acho inqualificável, as pessoas não votarem, porque... Estou consigo. Agora, não é possível. Exatamente. Agora que não estive cá no dia das eleições, fui votar uma semana antes, calmamente, pois claro. Já me deu aí uma série de notícias mais longínquas. E se formos assim para os anos 80, para um Portugal que também se vai transformar... e um mundo, não é? Porque eu não posso estar a sugerir, mas lembro-se anos 80, anos 90, outras notícias marcantes. Pois claro, é uma questão de pensar a queda do muro, então é absolutamente, é um mundo novo. Assistiu, discutiu, lembra-se onde é que estava? Não, eu esses pormenores não me lembro, não. Mas ainda até tenho um bocadinho do muro, que depois me trouxeram de lá. Um bocadinho do muro de Berlim, depois fui posteriormente, claro, a Berlim, lá estão bocados do muro, etc., ainda em certos sítios, mas é uma notícia absolutamente transformadora, não é? Mudou tudo. Tudo, claro, o mundo vai mudar. As imagens, lá está, na televisão,
as imagens dos primeiros a atravessar a fronteira, daquela desorientação dos próprios polícias sem saberem muito bem o que é que haviam de fazer, com as pessoas a dizer que tinham visto na televisão enfim, um dos líderes que estava a falar, a dizer que doravante as pessoas podem atravessar. E as pessoas levantaram-se e foram a correr para passar. São momentos absolutamente determinantes e de uma importância enorme, não é? Pois, lá está. E mais recentemente? Mais recentemente... Estou a dizer, imagens. mesmo que seja anos 90, já falou de 89, não é? Que é de Berlim. Mais recentemente... Até Pois, para cá também houve... Mais recentemente, o governo da Geringonça foi uma coisa que nunca tinha acontecido e, finalmente, a esquerda portuguesa teve dois dedos de testa e resolveu fazer qualquer coisa de interessante, não é? E perfeitamente fazível, não é? Como agora se diz, e pronto. E lembra-se desse período em que as coisas estavam a ser decididas no... Sim. Na Assembleia, das conversações e sobretudo, de passarem os dias e da pessoa ir acompanhando as conversações, quer dizer, sabendo-se apenas o que os partidos deixavam que se soubessem, não é? Mas as conversas de bastidores para ver se conseguiam, de facto, entender-se para fazer um governo, enfim, com um suporte parlamentar conjunto, não é? Foi o que aconteceu. E olha, e em relação, enfim, ao jornalismo, que acompanhou tantos jornais e tantos acontecimentos, e jornalismo televisivo e radiofónico, já falou da TSF também, que é na rádio, não é? Sim. Também teve a sua importância. Eu ia-lhe perguntar, em relação ao jornalismo que hoje é praticado, tem alguma coisa a dizer? Quer dizer, o jornalismo está muito mal, não é? Não só em Portugal como a nível mundial, porque o jornalismo independente é cada vez mais difícil. Os jornais lutam, não é? E se a pessoa tem a noção, lutam com enormes problemas financeiros. E esta história das partilhas, de facto, que agora andam a fazer uma grande ofensiva em relação a isso, não é? Para diminuir as partilhas pela internet também tem a ver com isso. Bom, mas aquilo a noção que eu tenho é que os jornais estão na mão de grupos privados, económicos, financeiros, quaisquer que eles sejam, e, portanto, é muito difícil ter jornalismo independente, que é o que eu acho. Mas tem algumas referências de jornalistas, já me falou de jornais, mas já agora de jornalistas? Tenho, gosto. Ou preferências de género jornalistas, tem? Que jornalistas é que gosto do Pacheco Pereira, eu vou falar dos do Público, que é os que eu conheço. O Pacheco Pereira é um comentador, não é propriamente jornalista. Não é? E a outra também, a Susana Peralta, também é comentadora, também é mas tenho o jornalista que é o... Mas falemos do jornalista. Exato, o que foi diretor, o Careca, os nomes, ainda ontem li o artigo dele há 2 dias, que ele foi diretor do Público durante uma série de anos e que vai muito comentar à RTP3, não me lembro o nome dele, mas foi, e gosto muito do que ele escreve, ele é jornalista a sério, não é João, não é José, como é que ele se chama? Foi diretor do Público antes daqui do Pontes, que está lá agora, é David Pontes, ou é... Antes do Pontes era ele. Antes deste era o que eu estou a dizer, que ele há 2 dias escreveu um artigo de página inteira, de análise da situação política atual, e eu gosto muito dele. Ele vai muito à RTP3, ao fim da noite, comentar as notícias dos jornais, e eu gosto muito dele. Mais... porque eu agora assino o Público, não é? Portanto, é um jornal que eu... perguntar isso. O que é um dia, uma semana normal, vamos pôr uma semana, sua, com o seu dia, o seu cotidiano, no que diz respeito à relação com os meios de comunicação, com a televisão, com a rádio,
De manhã leio o jornal e à noite vejo televisão, é assim. De manhã leio o Público de ponta a ponta, normalmente. Mas tem assinatura online? Não, sim, tenho assinatura do Público online, sim. De maneira que já fiz para 2 anos, que é para ficar descansada e, portanto, é sobretudo o que eu... E depois leio, às vezes compro a sábado e isso são revistas, não é? E às vezes a Visão, mas menos, não é sistemático. O Público é o diário. O Expresso, às vezes, também compro. Leio o Miguel Sousa Tavares, que também é, enfim, que umas vezes sim, outras vezes não, conforme lá, conforme a disposição dele. Mas, pois, é um Mas bocadinho... e na televisão, quais são os canais que prefere? O 2. Sempre o 2? Ou não vê outros? Vejo as notícias todos, a SIC Notícias, a RTP3. A RTP3 também gosto muito, para notícias e cultura. Mas, portanto, na RTP2 vê o jornal... Vejo o jornal, que é meia hora, que é para não estarem a contar a história da carochinha, que é o que os outros... Os outros não vêem? Pouco, porque irrita-me aquela história Outros programas de informação, inclusivamente Vejo os de informação da RTP3 e eu vou fazendo zapping e se me agradar fico lá. Podia haver alguns... O rap vejo sempre, não é? Sim. O Ricardo Araújo Pereira, sigo desde os Gato Fedorento, portanto vejo sempre. E há bocado estava a falar do Jon Stewart, que eu também vejo. Mas vejo mais a ele. Se não é ele, às vezes passo, porque ele é só uma vez por semana. Portanto, pronto. Mas também segue. E a rádio? A rádio ouço pouco, sim. É engraçado, porque eu ia para a escola, por exemplo, ou para o colégio, ou para a escola, ou o que fosse, e às 8 da manhã ouvia os sinais do Fernando Alves, que eu adorava, na TSF, lá está, na TSF. E agora que já não saio a essa hora da manhã, deixei praticamente, ouço muito pouco a rádio, de facto. Concedo que sim, concedo que... Tem redes sociais? O que é o WhatsApp? Não, tenho redes sociais, tenho WhatsApp com uns amigos, assim, uns ou outro grupo. Sim, grupos de amigos. Tenho Facebook que criei, mas não ponho lá nada desde a pandemia. Aí o que punha eram notícias para comemorar o Dia da Mulher, para comemorar isto, só isso. Portanto, deixei há anos e anos. Não segue? Não gosto que invadam, e esta história agora da privacidade ser muito discutível e muito pouco preservada, e da inteligência artificial ir buscar os dados que as pessoas põem, isso atemoriza-me imenso e não gosto. E, portanto, os meios tradicionais. Olha, agora para finalizar, porque já vai longa esta conversa, embora bastante interessante, eu ia lhe perguntar... se valoriza o papel que os meios de comunicação social tiveram na sua formação como pessoa? Sim, valorizo, acho que é importante, e à medida que... E por exemplo, vou ao YouTube buscar coisas sobre as mulheres no Afeganistão, que é uma coisa que me interessa imenso, sobre as mulheres, aliás, nos países árabes em geral. É um tema que lhe interessa? É. Aliás, falo nos países árabes porque é onde as dificuldades são maiores, não é? Pronto, não quer dizer que noutros países não seja também, mas interessa-me muito. Sou sócia da Amnistia Internacional, portanto também eles indicam, às vezes dão algumas indicações e eu também vou à procura. Sim, os meios de comunicação são fundamentais para ter acesso ao que se passa no mundo, sobretudo aquilo que enfim, não passa nos meios, digamos, mainstream, e cada vez vão passar menos, porque a informação está a ser cada vez mais espartilhada e limitada. Vamos ver em Portugal o que é que vai acontecer nos próximos anos, que é algo extremamente preocupante, não é? Os temas e
e as pessoas e tudo. O que é que vai acontecer? Olha, muito obrigada pela sua disponibilidade e generosidade. De nada, Obrigada. tive muito gosto.